Oi, gente. Hoje são 16 de agosto de 2021. Eu tô gravando a leitura do capítulo 25 de Gênesis hoje, dia que eu vou publicar esse vídeo. E uma notícia muito terrível tem sido amplamente divulgada nas redes, nos canais de comunicação com relação ao Afeganistão. As tropas dos Estados Unidos deixaram o país e o Talibã assumiu o governo, né, não teve nenhuma dificuldade, nenhuma resistência, né, nenhuma força para a altura para conseguir resistir, né? Mas o que estão mostrando nas redes sociais e por tudo são vídeos de pessoas desesperadas tentando fugir do país por medo da situação que vai se estabelecer ali. Antes da gente ler o capítulo 25, que coincidentemente ou não é sobre os outros descendentes de Abraão, né? A gente sabe que ali naquela região os judeus e os árabes convivem com muita dificuldade, com muitas rivalidades, e judeus e árabes são descendentes de Abraão, né? Judeus vindos de Isaac e os árabes de Ismael. Enfim, eles estão sofrendo muito no dia de hoje. É uma luta que se trava há séculos, né? E a gente não vê nenhuma perspectiva próxima, perto de melhora dessa situação. Provavelmente só a volta de Jesus vai solucionar esse problema, né? Acho que nenhum governo humano vai ser capaz de resolver isso. Ou se chegar perto de alguma coisa, vai ser com muita dificuldade, porque a situação ali é muito complexa. Então, antes da gente ler o capítulo, eu gostaria de convidar você para a gente fazer uma oração. Eu tenho convicção de que a oração ela tem poder para mover o reino espiritual, que é onde tudo acontece primeiro. Então, eu queria convidar você para orar comigo agora pelo Afeganistão, para a gente pedir que Deus intervenha naquela situação ali, né, e olhe para aquele povo e que eles possam ter uma vida boa, né? São seres humanos como nós e pessoas que precisam de ajuda nesse momento, né? A gente não consegue ir até lá agora, ninguém entra, ninguém sai. Nenhum grupo missionário, ninguém consegue acessar lá nesse momento, mas a nossa oração tem poder de mover esse reino espiritual que determina, que é onde tudo acontece antes de acontecer aqui na Terra. Então vamos orar? Senhor Deus, agora na Tua presença, Pai, nós queremos Te agradecer pela vida, Te agradecer porque nós temos a oportunidade de conversar com o Senhor nesse momento. E Te pedimos, Senhor, em especial pela situação do Afeganistão, que nesse momento está vivendo uma situação muito complicada, muito difícil e triste, Senhor. Deus, nós aprendemos com a Tua palavra que Jesus morreu naquela cruz para que a gente tivesse uma vida boa aqui nessa terra e para que a gente pudesse se reconectar com o Senhor, Deus. Ter novamente um relacionamento direto com o Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que morreu ali naquela cruz, Pai, e sofreu tanto para que a gente vivesse plenamente aqui na terra, Senhor. Aquelas pessoas, aquele povo ali do Afeganistão, Senhor, possam receber, Senhor, a Tua intervenção, Pai, nessa situação. Nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, move o reino espiritual, Deus, para que a situação deles não se agrave, para que eles sejam salvos e para que aquele povo, Senhor, seja liberto. Tenha liberdade, Deus. Em nome de Jesus é que nós oramos e Te agradecemos, Deus, porque o Senhor é um Deus misericordioso e o Senhor vai cuidar daquelas pessoas ali, daqueles homens, mulheres, crianças, velhos.
velhas. Deus, em nome de Jesus, Pai. Todos, Senhor, todos que estão ali, Pai, carecem da Tua misericórdia e da Tua provisão de ajuda, Pai. Em nome de Jesus, envia e cuida deles, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos ler. Gênesis 25. Descendentes de Abraão e Quetura. Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinra, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Jocsã gerou a Seba e a Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. A morte de Abraão. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Manre. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho. Isaque habitava junto a Beer, Laai e Roi. Descendentes de Ismael. São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. E estes os filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo o seu nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abdel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. São estes os filhos de Ismael, e estes os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos. 12 príncipes de seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137, e morreu e foi reunido ao seu povo. Habitaram desde Avilá até Sur, que olha para o Egito, como quem vai para a Síria. Ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos. Descendentes de Isaque. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: Se assim é, por que vivo eu? E consultou o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre. 2 povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhes deu à luz. Esaú vende o seu direito de primogenitura. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. E lhe disse:
Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Enquanto Rebeca estava grávida, os dois, Esaú e Jacó, já brigavam ali dentro, né? Já existia um prenúncio de que a vida não seria tão pacífica assim, a vida daqueles dois irmãos, né? E o Senhor falou para Rebeca, quando ela o consultou, falou: dentro do teu ventre tem duas nações. Duas nações vão nascer de ti e vão se dividir. Isso no verso 23 que a gente leu. Um povo será mais forte que o outro. O mais velho servirá ao mais novo. Então Deus já estava avisando Rebeca o que iria acontecer. E quando eles nasceram, Esaú veio primeiro, né? Ele era ruivo e bem peludo. E Jacó veio atrás, segurando no calcanhar de Esaú, o mais novo, né? Quando ele fala que o mais velho servirá ao mais novo, a gente vê que isso aqui que aconteceu nessa situação, quando Esaú voltou de uma caçada e pediu comida para Jacó, seu irmão, Jacó ofereceu vender aquele alimento pela primogenitura. Esaú, ele estava tão cansado, tão exausto de tanto trabalhar, que ele pensou assim: não, então, para que eu para que o que me servirá a primogenitura, que era o direito, era algo cultural muito, muito, muito importante. O primogênito, ele tinha direito ao dobro das coisas que os outros irmãos teriam. E Esaú abriu mão disso por um prato de comida, já que ele estava tão cansado, tão exausto de tanto trabalhar. E por isso, pela falta de clareza, não sei, a pessoa, quando ela tá com fome, quando ela tá faminta mesmo, a ponto de morrer de tanta fome, ela fica totalmente desesperada, né? E eu entendo que Esaú estava nesse ponto, né? Ele chegou num ponto tão extremo de cansaço e de fome, que ele chegou a vender a primogenitura dele, o direito dele de primeiro filho. Ele vendeu, e isso significou um desprezo ao direito que ele tinha de primogenitura. Eu não sei vocês, mas isso me fez pensar muito nessa vida corrida que a gente vive hoje, né? Tudo tem que ser muito imediatamente, tudo tem que ser feito com muita rapidez, tudo é muito líquido, tudo é muito efêmero e se a gente não fizer logo, não vai dar certo. Então as características da nossa sociedade atual é de trabalhar muito e dar pouca importância ao que realmente é importante. Esaú foi um exemplo aqui pra gente de que trabalhar tanto sem perceber a importância do que é importante não vale a pena. A gente vai ver mais adiante o que aconteceu com Esaú, né?
por ele ter vendido esse direito que ele tinha, por ter desprezado, ter dado com os ombros, né? Ah, eu tô com fome, eu vou preferir comer alguma coisa aqui, esse direito de primogenitura. Então ele abriu mão de uma coisa que era dele, entendeu? Por não dar a devida importância e por chegar ao ponto de se dedicar mais a trabalhar e a construir as coisas materiais do que a um direito inato dele. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas eu entendo aqui que se a gente trabalha muito, se a gente, enfim, a gente tem o direito, né, de trabalhar, de ter essa ambição positiva, de querer crescer, mas do que adianta se a gente despreza o que é nosso? Se a gente despreza um direito que é nosso, por exemplo, de curtir um filho, uma filha, de estar com a sua família, de usufruir do que realmente é importante na vida, né? Enfim, isso me faz refletir, esse capítulo me faz refletir sobre isso. Se vocês concordam ou não, me falem aí, comentem. Vamos conversar sobre isso. Espero que Deus abençoe vocês essa semana, que já não começou com muito boas notícias, né? Essa situação do Afeganistão, enfim, já me deixou assim meio abalada. Essas notícias assim me deixam bem abaladas. É muito triste, né, ver esse tipo de situação. Mas a gente continua vivendo, a gente continua fazendo a nossa parte e quem sabe um dia a gente consiga fazer alguma coisa para mudar essa situação, né? Quem sabe um dia a gente consiga alcançar lugares para realmente fazer mudança no mundo, né? Deus abençoe e boa semana.